Código Penal Brasileiro, Parte Geral, Título 3, da imputabilidade penal, inimputáveis, critério biopsicológico, artigo 26 é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar, se de acordo com esse entendimento a imputabilidade é a regra, causa excludente de culpabilidade, absolvição imprópria e se aplica medida de segurança, a inimputabilidade decorre de doença mental ou imaturidade natural. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, semi-imputável, aplica medida de segurança ou diminui a pena. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, Estatuto da Criança e do Adolescente, emoção e paixão. Artigo 28 não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção, reação afetiva com breve duração, como medo, ou a paixão, alteração da conduta por falta de controle, como ciúme, embriaguez. Inciso 2. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, teoria da ação livre na causa. A embriaguez voluntária, seja ela dolosa ou culposa, será punível. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, involuntária, não tinha a intenção de beber ou não sabia que o estava fazendo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A embriaguez preordenada constitui agravante. Artigo 61, inciso 2, e a. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Embriaguez involuntária incompleta, será responsabilizado. Título 4 do concurso de pessoas. Requisitos: identidade de infração penal, pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal das condutas e liame subjetivo em que a adesão de vontades é até a consumação. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, pode ser concurso necessário quando a pluralidade de sujeitos é elementar do tipo, por exemplo, a associação criminosa, ou eventual, quando o crime é normalmente praticado por uma só pessoa. Este artigo se aplica ao concurso eventual, crimes monossubjetivos, teoria monista, em regra, exceção, artigos 124 e 126. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Pouca relevância causal é aplicável somente ao participe. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes é aplicável aos coautores e partícipes, quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias, dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica, e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, previstos no tipo penal. Elementares se comunicam se ingressam na esfera de conhecimento. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, não há tentativa de participação, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Se o partícipe estimula alguém a praticar o ilícito e este não pratica qualquer ato de execução, a conduta do partícipe é um indiferente penal. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.